Então, outra coisa incrível, a gente está aprendendo sobre algumas coisas incríveis, né? O resumo da nossa aula, a coisa que vocês têm mais que lembrar dessa aula é que Deus, ele trouxe uma língua comum, Deus, ele usou da tradução da Septuaginta para o grego, que era uma língua para que a palavra de Deus tivesse acesso ao redor do mundo inteiro. Pela primeira vez uma língua foi tão difundida no mundo. E terceiro, houve uma revolta dos Macabeus, que todas essas discussões entre os judeus, eles tiveram que se unir para revoltar contra os gregos. Então existia uma unidade ali na terra de Israel. Muitos judeus voltaram para a terra de Israel naquela época por causa dos Macabeus. E por último, o que a gente aprende mais importante nessa aula é que as estradas romanas possibilitaram, de uma forma extraordinária, que o evangelho se espalhasse de forma incrível. Porque as estradas romanas, elas tinham postos de guarda, elas tinham instalagens que as pessoas poderiam parar para descansar. Então elas eram muito mais seguras, muito mais confiáveis, você saber onde você quer chegar. Igual tem aquele ditado popular que diz toda estrada leva a Roma. É por causa disso. Porque Roma, eles começaram a pavimentar as estradas tão rápido que, aqui estão os números, né? Eles tinham basicamente 400 mil quilômetros de estradas ali. E esses números são do primeiro século. Então isso possibilitou que os apóstolos, né, os discípulos de Jesus, eles em 70 anos conseguissem levar o evangelho para todo mundo conhecido. Eles se espalharam de uma maneira sobrenatural, né? Além de Paulo, que fez coisas incríveis para o reino, vários outros apóstolos também começaram a espalhar o evangelho, e as estradas romanas possibilitaram isso. Já estavam sendo construídas ali por Roma, né, antes do nascimento de Jesus, e Deus já estava orquestrando todas essas 4 coisas que eu falei. A língua do grego, tão espalhada pelo mundo, de forma, né, como nenhuma outra língua, e era uma língua também, né, sofisticada para as expressões ali. Já existia na época de Jesus a tradução para o grego. A maioria das pessoas falava grego. Existiam pessoas que falavam grego né, do leste ali da Ásia até o norte da África, na Europa. Então isso possibilitou de uma forma impressionante. Obviamente que não só os judeus, que poderiam ler no hebraico, né? A maioria deles, muitos deles, mas muitos deles falavam grego, não sabiam muito hebraico. Eles liam ali a tradução, e foi uma coisa, a Septuaginta foi muito usada ali também pela igreja primitiva, que é a tradução da Tanar, da Bíblia hebraica. A unificação dos judeus por causa dos Macabeus, por causa da revolta deles, os judeus tiveram que se unir, voltaram para a terra de Israel, muitos deles, e as estradas romanas que possibilitaram a expansão do evangelho. A Pax Romana significa a estabilidade econômica que Roma possibilitou ali no primeiro século, né, para que o evangelho se espalhasse. Pax Romana é uma paz deles que vem por meio da força, né? Eles impunham essa estabilidade econômica e paz, mas o evangelho conseguiu se espalhar de forma sobrenatural, mesmo em meio à perseguição. Quando eles começaram a perseguir a igreja frutificava e se espalhava ainda mais. Então, nesse período aí essa paz romana durou até 180 depois de Cristo, né? Depois algumas instabilidades vieram, mas o evangelho já tinha se espalhado de uma forma sobrenatural. Então a gente chega, depois de ver tudo isso, Deus agindo ao longo da história de forma sobrenatural, a gente pode ler esse versículo: mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. No tempo específico, quando todos pensavam que Deus não estava agindo durante 400 ou 500 anos, né, que não tinha profecia, não tinha nenhum livro da Bíblia sendo escrito, mas Deus estava agindo de uma forma sobrenatural no mundo.